Ao vivo. Paz do Senhor, evangelista Helder. A paz do Senhor, pastor Cleovis. Paz do Senhor, evangelista Helder. Agora nós estamos aqui online. Daqui a pouco entra aí os primeiros espectadores. Vamos aguardar aí mais um pouquinho. Se houver alguém online, dê glória a Deus aí. Glória. Amém. Como é que tá aí o clima aí, Helder? É Rondônia, né? Muito quente, região norte, Porto Velho, Rondônia, que é quente. Aqui deu uma esfriadinha agora, somente agora deu uma esfriadinha aqui. Será que alguém pode confirmar se está online? Seria interessante alguém de fora dar um oi aí, né? Confirmar que está tudo ok. Ainda não vi a primeira pessoa online. Tem um segundo celular aí, Helder? Minha esposa já foi ver aqui, atrás dela aqui. Certo, ó, só não pode ficar os dois celulares ligados junto, que vai dar interferência. Então é só mesmo para a gente confirmar que está tudo ok. Só um momento. Tá tudo ok, é isso? Você deu uma entrada no online aí para dar uma olhadinha se está online, ao vivo. Tá ao vivo agora. Então vamos lá. Apareceu aqui a notificação. Certo. Então vamos iniciar. Já estou vendo aqui o primeiro online, então tá tudo ok. É isso aí, Helder. Um prazer. Evangelista Helder, se quiser, pode desligar já para não dar interferência, né? Meu querido, me fala um pouquinho de você. Você já está há quanto tempo no Evangelho? Você conheceu Jesus através de quem? A paz do Senhor uma vez mais, pastor Cleovis. Amém. Casa Grande, né? Um homem que, por intermédio da pessoa do pastor Fábio, a gente conheceu, né? Exatamente. Paz do Senhor, meus irmãos que estão online, que estão acompanhando, que estão aí conosco, né? Intercedendo por nós. Pastor, eu aceitei a Jesus Cristo, né? Por intermédio de uma prova física que eu passei. Existem um ditado, né, popular que é bem verídico, né? Ou você vem pela dor, ou você vem pelo amor, né? E existiu um procedimento na minha vida que me fez repensar, né, toda a minha história, toda a minha trajetória, o que eu estava vivendo, né? Toda a luxúria, todo o processo que eu passei, no momento em que eu mais precisei. Foi Deus quem me ajudou, né? E foi em 2013, né? No dia 12 de outubro, e ficou marcado em minha memória como o mais difícil da minha vida. Foi o período em que eu mergulhei em um profundo abismo de depressão. Ninguém comigo, né? Ao meu lado, no meu estado mais adverso da minha vida. Então, eu passei assim, momentos obscuros, passei momentos assim, tenebrosos, e perdurou por 2013, 2014, até 2015, que, de fato, eu tive um encontro com Deus. Semelhante a Saulo, né? Deus, ele falou, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Assim foi Deus comigo. De uma noite, de sexta-feira para o sábado, eu ouvi a voz de Deus, dizendo, eu não estou contente com as tuas atitudes. E eu me levantava, 3 horas da manhã, pegava a Bíblia, perguntava de Deus para uma confirmação na sua palavra, o porquê que eu havia escutado aquela voz por 3 vezes. E em Coríntios eu encontrei que os assassinos, os idólatras, os feiticeiros, os fornicadores, os bêbados,
os efeminados e os homossexuais não herdarão o reino de Deus. Naquele momento, meu cabelo estava 55 centímetros abaixo da cintura, eu estava transvestido de mulher, eu me deparei que nem o filho pródigo, né? No capítulo de número 15, versículo de número 17, que me mostra claramente a melhor queda do ser humano, que fala, e caindo em si, ele descobriu que todas as suas escolhas foram frustradas, né? E ali eu escolhi, em 2015, né, caminhar com Jesus, dar essa liberdade para Jesus, guiar o barco da minha vida, porque, pastor, Jesus, ele quer salvar todos, mas nem todos querem ser salvos. Essa é a verdade. O livre-arbítrio do ser humano leva ele a tomar decisões que ele quer, mas lá na frente eles arcam com suas consequências, né? Em 2015 eu aceitei a Jesus como meu suficiente Salvador, me batizei, emergi as águas batismais, eu tenho comigo uma só fé, um só batismo, um só Deus, e a partir daquele momento eu segurei no Senhor, toquei em suas orlas, entrei com o Pai para dentro de casa, né? Porque tem muitas pessoas que voltam para casa, semelhante ao filho pródigo, mas não entram com o Pai, né? Eles entram sozinhos, cansados, afadigados, aperreados, e no decorrer do processo deles, eles retrocedem, eles voltam, né? Eles desistem do seu chamado, porque eles não entram com o Pai, né? E ali eu entrei com o Pai, eu falei, Senhor, eu quero te servir de todo o meu espírito, de todo o meu coração, de toda a minha seriedade, né? Embora outrora já servi religiões pagãs, já servi a entidades malignas, e sempre eu era sério no que eu fazia. Porém, quando eu aceitei a Jesus, eu falei comigo mesmo, que durante o meu processo mais adverso, nenhuma entidade a qual eu servia me ajudou. Então, eu fiz um desafio com o Senhor Jesus Cristo, para ver se de fato ele era o messiânico, o libertador, o Deus de Israel. E Deus me provou que ele é, que ele foi comigo e que ele continua sendo. Então, a partir do momento do ano de 2015, eu tive um encontro com Deus, né? Me batizei às águas, renunciei à minha vida, renunciei à prostituição, renunciei ao uso de entorpecentes, não era uma pessoa drogada, mas eu fazia uso de entorpecentes, né, principalmente a maconha. Então, assim, como muitos jovens hoje dizem, né, que a maconha não é uma droga, e sim um tranquilizante, eu falava a mesma coisa, né? Eu dizia que para mim ficar tranquilizado, eu teria que ter, né, esse entorpecente, eu fazendo uso dele. Então, eu descobri que tudo, pastor, era vaidade, era algo que eu peguei para mim no mundo. E quando eu entrei na casa do Senhor, na igreja, quando eu fiz um voto com Deus, eu saberia e eu soube que eu tinha que ter 3 características de servo de Deus: andar que nem Jesus, falar que nem Jesus e se vestir que nem Jesus. Então, eu continuo me enviando. No caso, com quantos anos você foi para o mundo da homossexualidade, do travestismo? Qual foi a razão que você julga nas ter entrado? Nas aventuras sagradas do livro. Está falhando um pouquinho. Falhou um pouquinho, travou. Repita de novo. Eu lhe perguntei com quantos anos você entrou no mundo do travestismo e por qual a razão que você julga ter sido levado para esse mundo. Você nasceu, como dizem, né? Eu nasci gay. Você acha que isso existe? Com quantos anos você entrou para o mundo da homossexualidade? O que te levou a entrar para esse mundo? Eu costumo dizer, pastor, que há 3 possibilidades, né? Para desencadear este mal sobre a vida tanto de um homem quanto de uma mulher, né? Foi que nem o pastor Flávio Amaral fez essa pergunta para mim em um vídeo que a gente colocou no canal. O porquê você virou travesti?
e o porquê você deixou de ser travesti, né? E eu respondi, e há 3 possibilidades do homem ou da mulher desencadear este mal em sua vida, que a primeira é abuso ou estupro. Existem muitas crianças que são abusadas ainda em sua infância, estupradas, né? E desencadeia esse desejo, esse despertamento sexual, para que com essa criança sinta-se que é uma mulher no corpo de um homem. Mas não existe de Deus errar. Deus, ele não erra, né? Deus, ele não erra a sua criação. Segunda hipótese são decepções e traumas. Eu conheço mulheres que foram agredidas fisicamente por homens, né? E hoje tem traumas, tem decepções, mágoas, né? E abandonando a relação, né, normal para com o homem, foram ter relações com mulher, né? E seguem lésbicas. E eu conheço também, da mesma maneira, assim, homens que foram traídos por suas mulheres e abandonaram a relação sexual com as mulheres e passaram a ter experiências sexuais com homens, tornando-os homossexuais, né? E a terceira é maldição hereditária. Ainda criança, né, tem pessoas que são oferecidas a religiões pagãs, a entidades, né, ao diabo. E em qual dessas 3 hipóteses eu, evangelista Helder Oliveira, me encaixo? Eu costumo dizer que na terceira, maldições hereditárias. Ainda quando eu era criança, minha mãe, meu pai que me registrou, frequentavam e trabalhavam com macumbaria, umbanda, esses trabalhos. E eu fui apadrinhado a entidades, né, da umbanda. Eu fui oferecido ainda no ventre da minha mãe. Então, eu, particularmente, eu estava envolvido a essa situação, né? Até que com 5 anos de idade o meu pai falece, meu pai morre, e eu passo a ter uma vida com a minha mãe, muito atribulada, uma vida muito difícil, uma vida muito humilde, uma vida com muita necessidade, né? E ao decorrer desse tempo era eu e minha mãe, até que a minha mãe conheceu o meu padrasto, que hoje já não está mais entre nós, ele faleceu, né? E aí eu fui crescendo dentro de uma família violenta, porque eu presenciava o meu padrasto espancando a minha mãe, batendo na minha mãe, e aquilo ali foi me conturbando dia após dia, até que aos 14 anos de idade eu presenciei o último fato, a última agressão, como se fala, o pingo de toda a água. Eu não aceitei mais viver naquela vida, debaixo daquela maldição, debaixo daquela violência, e eu escolhi sair de dentro da casa da minha mãe. Foi que eu passei uma semana na casa da minha avó e fui morar com um transexual que já era travesti, que já fazia programa e que já estava na rua de prostituição. E esse transexual eu conheci nas baladas noturnas, nas festas, no mundo, e eu pedi a ele um local para me dormir, para me morar, para me ficar ali, hospedado. E aí foi o tempo que eu ainda entrei lá dentro da casa dele, eu era homenzinho, eu era um adolescente de 14 anos, que tinha um futuro todo pela frente, né? Se eu tivesse escutado os conselhos da minha mãe, assim, eu não teria passado por todo o processo que eu passei, né? Então, assim, foi o período que eu comecei a me hormonizar, tomar bastante anticoncepcionais, Perlutan, Onociclo, Ciclo 21, Androcu, entre outros, né? Fui deixando o aspecto feminino tomar de conta do meu corpo. Até os 15 anos, pastor, eu fiquei aqui em Porto Velho, na minha cidade, do 14 ao 15. Com 15 anos, eu pedi para minha mãe, para mim, para Brasília. Aí eu decolei, mergulhei profundamente no mundo do homossexualismo e da umbanda e da macumbaria. Então, na verdade, foi mais ou menos no período da adolescência que você se decidiu a ir para a homossexualidade, para o travestismo. Está ouvindo? Isso, para o travestismo foi com 14 anos. O homossexualismo
Eu tive a minha primeira relação com 10 anos, que eu cheguei para minha mãe e eu disse que eu tinha um desejo, né, algo diferente, que eu pensava que era dentro de mim, que eu pensava que eu era aquela mulher no corpo de um homem, que eu tinha vindo trocado. Muitas das vezes eu fiquei confuso, não tinha com quem recorrer, não tinha com quem conversar, com quem falar, né? E assim, com 10 anos de idade, eu joguei na mesa toda a situação que estava acontecendo para minha mãe. Para ela foi difícil no momento, no começo, né? Porque ter um filho gay na família é constrangedor para muitos, né? É difícil, é uma situação assim adversa. Mas ela me aceitou, né? Só que aí a gente vivia naquela violência, né, em casa. E até os meus 14 anos, né, eu não aguentei mais presenciar fatos, né, que acontecia na minha casa. Aí eu fui para a rua e comecei a transição, né, de hormônios femininos, troquei as minhas vestes, enfrentei a sociedade, enfrentei a minha família, enfrentei tudo e enfrentei todos. Não fiquei escondido, né, e não fiquei me escondendo. Então, assim, eu escolhi ser um travesti, eu escolhi me hormonizar, eu escolhi, né, viver aquela vida que eu um dia vivi. E você era feliz com essa vida? Quais eram os seus sentimentos ao viver tudo isso? Pastor, durante um processo, eu pensei que eu era feliz pelo fato de viver bem, pelo fato de ter tudo o que eu queria ter. Como eu tive uma infância muito difícil, uma infância muito conturbada, né, em que minha mãe quase não tinha condições para nada, me dar um brinquedo, me dar uma roupa, né? Malmente tinha o que a gente comeu. Eu lembro que quando morava eu e minha mãe, nós guardávamos a nossa roupa em uma caixa de papelão que a gente procurava na rua, né? Nessas lojas grandes, né? Caixa de máquina, caixas de geladeira, e a gente pegava essas caixas e guardava as nossas roupas, né? A gente não tinha fogão, a gente não tinha mesa, a gente não tinha cama, a gente tinha um colchão dentro de um cômodo que a minha mãe pagava um aluguel, né? Minha mãe trabalhava durante um dia inteiro e eu ficava o dia inteiro dentro de casa, né? E a minha mãe chegava à noite para dormir comigo, né? Porque era somente eu e ela. E muitas das vezes, né, eu ficava fora de casa, né, brincando, criança ainda, né? E eu tive essas experiências, né? Eu tive essas experiências. E assim, Jesus, ele nos concedeu passar por todo esse processo, né? Para que quando eu chegasse lá na frente eu visse, né, que realmente Deus, ele é o arquiteto da nossa história. E no caso a Lucineide, chama a Lucineide agora para a gente conversar com ela. A minha esposa, ela está fazendo a Nenê dormir, porque a Nenê, ela é uma bênção, né? Ela fica chorando na frente da câmera, mas agora ela chega aqui. Eu vi lá os seus vídeos e você tá na força e você tá gravando os vídeos na garra mesmo, né? Com o Nenê chorando e tal, e manda vídeo, vamos gravar vídeo. Eu estou começando a trabalhar no canal agora, pastor. Pastor Flávio, ele me deu uns conselhos, ele me deu assim uns macetes, né, umas estratégias, e a palavra diz, né, que melhor vale um amigo do que o ouro refinado, né? Então, como diz o ditado, se o conselho fosse bom, não se dava, vendia. Então, ele falou, meu filho, faça vídeo, todo dia você coloca um vídeo no canal. Eu falei, mas pastor, como assim? Eu não sei trabalhar no YouTube. E ele falou, Deus vai lhe dar a direção, somente pregue, somente testemunhe, somente fala aquilo que Deus fez na sua vida. E aí eu comecei a colocar os vídeos no YouTube, e agora eu já estou com 570 inscritos, até antes de nós iniciar esta live. Creio eu que quando a gente encerrar, eu já ganhei aí uns 40, né? Amém. E eu recomendo aí, meus visitantes, a seguir aí o pastor Helder Oliveira. Já estou profetizando que você é pastor. Na verdade, eu também não sou evangelista também,
Mas deixa o povo profetizar. Glória a Deus. Amém. E o pastor Flávio é uma bênção, né, Varão? Ele tem sido uma inspiração para muita gente. Na verdade, essa live só está acontecendo devido à existência do pastor Flávio. O assunto sobre a homossexualidade também, eu só entrei nesse tema dentro do meu canal por conta também do pastor Flávio, que tem um testemunho emocionante. Eu também não sabia absolutamente nada sobre o assunto. Hoje eu tive o primeiro testemunho de um homossexual que se converteu através do meu canal especificamente. E Glória é isso, a a gente Deus. está fazendo a obra de Deus e ensinando aquilo que as pessoas desaprenderam com a mídia, que, na minha opinião, você falou sobre 3 situações das quais levam uma pessoa a entrar na homossexualidade, no travestismo, e eu imagino que tem uma quarta, que é vamos dizer assim, a influência que a mídia tem exercido sobre a vida das pessoas. Isso é um fato inegável. Sim. E muitas pessoas que não foram abusadas, muitas pessoas que não foram abusadas, não conheceram esse mundo, não tinham uma família desregrada, não tinha qualquer tipo de problema, não tinha um trauma na vida sentimental, porventura, devido ao que está aprendendo na televisão, no rádio, às vezes pela influência de um amigo, também está indo para esse mundo, né? Então, aquele convite que vem dizendo que é bom, que é maravilhoso, que deve se experimentar essa prática. Qual é a mensagem que você deixa para as pessoas que hoje estão sendo tentadas a experimentar a homossexualidade? O que você diria para essas pessoas? Eu diria a seguinte frase: não deixe o diabo vos enganar. Por quê? Porque ele vem com um sapatinho de algodão. Ele vem sem ser notado. Ele entra na sua casa por intermédio do que você menos imagina. Há uns meses atrás, eu costumo muito verificar os desenhos, né, que a gente coloca para nossa neném assistir, a Lara Radassa. Ela é uma criança de 1 ano e 9 meses, mas assim temos muito cuidado aos programas que ela assiste, né? Que somos nós mesmos, pais, que escolhem, eu e minha esposa. E um desenho a gente foi assistir chamado A Festa da Salsicha. É um desenho que tem na Netflix, né? No começo parece um desenho muito atrativo, inocente, inofensivo, né? Sem deixar nenhuma marca assim que venha comprometer as nossas crianças. Porém, né, no final de todo o filme já acontece uma perversidade, pornografias, né? Eu não sei se o senhor, pastor, já ouviu ou já assistiu esse filme, esse desenho, mas é um desenho que estava na plataforma da Netflix, né? Então, assim, no começo são ingredientes, são legumes, são alimentos não perecíveis que ficam no mercado, e ali eles querem sair lá de dentro. A cada homem, mulher, cliente que chega no mercado, eles pensam que vão levar eles para o paraíso, né? Vão levar eles para o céu. Isso. Aí, quando um deles foge e vai ter com o cliente lá na casa e vê todo o processo que eles são colocados para serem cozidos, para serem servidos de alimento aos seres humanos. E ele volta ao mercado para alertar os demais, só que não acreditam nele, né? Enfim, resumindo, no final do filme já acontece meio que uma reviravolta, né? Uma manifestação desses ingredientes, desses alimentos, né? No mercado contra os seres humanos. E ali eles já se mostram já super pornográficos, um para com os outros, fazendo incestos assim, indevidos, né? E assim, é desenho. O pai olha no início, nossa, é um desenho. A mãe olha no início, nossa, não tem nada a ver, deixa a criança assistir. O pai sai, a mãe sai, né? A criança fica sozinha assistindo até o final e vê essas situações. E aí desperta na criança um desejo.
né? Uma curiosidade. E aí a criança vai fazer igual com um coleguinha, no colégio, na rua, né? Às vezes brincando de esconde-esconde, né? Como muitas crianças hoje brincam de esconde-esconde. Antigamente também, no meu tempo, brincava de esconde-esconde, né? Escondendo muitas das vezes coisas que não era nem para esconder. Então, assim, temos que ter muito cuidado, pais e mães, na mídia, né? No sistema, na televisão. Por quê? Porque por intermédio de programas é que o sistema quer enfiar goela abaixo, né? O homossexualismo na vida dos nossos filhos. E eu não sabia, pastor. Eu tive uma experiência exatamente igual. A minha filha estava no Netflix assistindo um desenho e, de repente, apareceu uma menina no desenho, inclusive é um desenho recente, eu não decorei o nome, não me recordo, mas ela era órfã, né? E aí, de repente, ela aparece dizendo que ia mostrar o pai e a mãe dela numa foto. E aí ela levanta um quadrinho e naquele quadrinho tinha 2 homens abraçados com ela. Aí ela disse, olha, esse aqui é meu pai e esse aqui é minha mãe. E claramente eram 2 homens no quadrinho, ou seja, a televisão, a mídia, os Netflix, de fato, estão trabalhando com uma doutrinação. Então, antigamente, o homossexualismo ou ele vinha quase que de berço, não que eu não acredito que uma criança venha nascer gay, isso não existe. Não tem possibilidade de explicação. Exatamente. O que existe é uma influência desde pequena, uma prática aprendida através de desenhos, através de outras situações, ou uma maldição hereditária, conforme você mencionou, que muitas vezes toda a família, desde quase que criança, né, entra por essa situação, mas hoje, especificamente hoje, eu acredito que a maior parte vem aprendendo isso com a televisão e por influência de amigos. Antigamente não era. Antigamente era por muitas outras razões, mas hoje é uma prática realmente aprendida, na minha opinião, como maioria. Como maioria. Eu costumo dizer, pastor, que a homossexualidade, e é fato, não é crime. Ser gay não é crime. Ser lésbica não é crime, né? É pecado. E temos base bíblica, teológica, para dizer e para confrontar este pecado, né? Na minha página, às vezes, eu coloco alguma publicação referente à homossexualidade. Eu não contra-ataco o homossexual e nem a lésbica, pessoa. Me entenda bem, existe uma diferença muito grande entre a homossexualidade, que é o pecado, e o homossexual, que é a pessoa. Ser gay não é crime. Você pode ser gay. Você pode ser lésbica. E nem significa que a pessoa é uma má pessoa, ou que ela não tenha caráter, ou que ela não tenha, enfim, não tenha boas obras. Porque, veja bem, quando um gay ou travesti, enfim, ou lésbica assiste um vídeo como esse, eles declaram e eles imaginam, e talvez até alguém nessa situação está assistindo, que nós somos homofóbicos, que nós os odiamos, que nós desejamos o mal, e não, na verdade, não é nada disso. Não é verdade? Isso não há nada a ver com isso. O que nós pensamos, e dentro da nossa cultura, e dentro daquilo que nós aprendemos com a Bíblia, nós apenas queremos tirar uma multidão de pessoas que estão aprendendo práticas e que, pela Bíblia, estão erradas, estão sendo conduzidas a perder a sua salvação, e nós não queremos que isso aconteça com essas pessoas. Não é uma questão de homofobia, de ódio, de discurso de ódio, porque, na verdade, as pessoas com a mídia estão aprendendo que tudo é discurso de ódio, enquanto, na verdade, não há absolutamente nada a ver com discurso de ódio. Não, muito pelo contrário. É um discurso de amor, de paz, de conversão. Nós estamos apresentando a possibilidade para todas as pessoas de que elas entraram por essa vida. E, na verdade, todos que entram, assim como tem um caminho de ida, existe também um caminho de volta.
e que Jesus pode mudar a vida dessas pessoas. Tudo o que mais nós ouvimos hoje é que não existe ex-gay, que não existe pessoas que tenham a possibilidade de sair dessa vida. Mas nós estamos aqui trazendo várias pessoas e contando dezenas de testemunhos e provando que é possível que, da mesma forma que alguém entra nessa vida, ou até, digamos, nasce nessa vida, é possível que essas pessoas tenham um caminho de volta, de saída. Assim como também pessoas que nunca desejaram essa vida e depois da vida adulta vai para a homossexualidade. Então eu faço aqui uma pergunta. Se uma pessoa que nunca foi gay, nunca desejou outro homem, ou uma mulher que nunca desejou outra mulher, na sua vida adulta experimenta e vai para essa vida, entra nessa vida, por que o contrário não pode acontecer? Porque o discurso é que nunca pode acontecer o contrário. Há um caminho de ida, mas não há um caminho de volta. Isso é uma mentira. Porque há um caminho em direção ao pecado, mas há um caminho também em direção ao arrependimento. Deus é poderoso também para tirar esses desejos, para mudar a sua vida. E aqui a gente não está forçando ninguém a sair da vida da homossexualidade. Aqueles que não desejam, não pode ficar aí na sua vida, é o livre-arbítrio. A Bíblia, ela dá esse livre-arbítrio, mas respeite também o livre-arbítrio daqueles que querem sair dessa vida. Porque da mesma forma que... Pode dizer. É que nem eu costumo dizer, pastor. Existem dois tipos de pessoas. Existem dois tipos de homossexuais. Os que querem ajuda, os que gritam por socorro. Os que não aceitam viver nessa situação. Por quê? Porque eles sabem que dentro deles, eles estão indo contra Deus. Eles estão pecando. E eles estão fazendo o errado. E existem aqueles que estão bem da maneira que eles estão vivendo. Se aceitaram da forma, né? É como muitos já falaram para mim, se Deus for me mandar para o inferno por ser gay, eu vou, né? Tem pessoas que já me falaram isso na homossexualidade. Agora, para quem nós, igreja, eu, Senhor e todos os irmãos que estamos contra-atacando o sistema, contra-atacando o pecado, não somente da homossexualidade, mas de todos os outros, né? Nós estamos aqui pelos que querem ajuda. O senhor falou algo muito interessante. O senhor falou algo muito lindo aí, que a gente não está obrigando ninguém a sair do homossexualismo. Jesus também não obrigou, pastor. Jesus vai dizer, aleluias, em uma feita, Jesus chamando seus discípulos, disse, 2 pontos, quem quiser vir após mim, venha, vírgula. Foi um convite que Jesus fez, após e atrás. Quem quiser vir após mim, pode vir, vírgula. Ele continua falando, negue-se cada um a si mesmo. A si mesmo é as vontades da carne, né? Tome cada um sobre si a sua cruz, a dificuldade de proclamar o evangelho e siga-me. Ou seja, nem Jesus obriga nós sermos cristãos. Por quê? Porque Deus quer que nós o sirvamos com amor, da maneira correta. Por quê? Porque o céu é dele. O céu pertence a ele. Então, ele decide, pastor, quem entra lá e quem não entra. Exatamente. O que a gente estamos pregando aqui é que vale a pena renunciar ao pecado. Porque hoje nós estamos em uma vida de passagem. Daqui um pouquinho eu já estou aí. Antes que nós percebamos, nós estaremos com 60, 70 anos, 75 anos. Parece que foi ontem. Eu tinha 20 anos, já estou quase na casa dos meus 40 anos. E a gente nem percebe. Como a Bíblia diz, a vida passa como um vento. Então, assim, muitas pessoas escolhem os prazeres dessa terra, escolhem as alegrias dessa terra, escolhem o pecado, mas elas esquecem que a vida passa. E a vida passa rápido. E mais do que isso, a vida ela pode acabar a qualquer momento, a vida pode acabar agora. A vida pode simplesmente... Eu posso atravessar a rua ali daqui
40 minutos, simplesmente vir um bêbado com um carro e me atropelar, tirar a minha vida. Eu posso atravessar a rua do outro lado, sofrer um assalto, ou vir uma bala perdida, ou seja, nós estamos sujeitos a qualquer momento, seja através da idade, alguns se vão por causa da idade, outros se vão por causa de um acidente, outros se vão por causa de um assalto, mas a bem da verdade é que a nossa vida é como um vento. E muitas pessoas estão trocando a sua bênção por um prato de lentilha. Estão trocando a sua bênção por prazeres passageiros. Estão trocando a sua bênção por coisas que se vão, enquanto que, na verdade, nós devemos viver por uma vida eterna. Nós devemos viver pela eternidade com Cristo. E a Bíblia diz que aquilo que os olhos não veem, o coração nunca subiu ao coração do homem. São as coisas que estão preparadas lá na glória. Como pode uma pessoa, por alguns minutos de prazer, trocar trocar a salvação eterna? Não há meio de imaginarmos como pode se trocar algo tão grande por coisas tão pequenas e passageiras. Não é verdade, Helder? Sim, mas existe aquela situação, pastor, que aqui no mundo, né, a pessoa ela vive da maneira que ela quer viver. Ela vive conforme a sua vontade. Por quê? Porque pecar, né, para eles hoje é gostoso. Para eles hoje vale a pena. Para eles hoje é a idolatria deles, né? Porque a homossexualidade, ela tem se tornado uma idolatria, né? Ela tem se tornado algo que eles defendem, né? Que é o LGBTQIA. Ainda tem um mais, né? Outros gêneros aí que irá vir. Então, para quem não compreende a dimensão do que nós estamos aqui falando hoje nesta live, né, muitas pessoas vão criticar dizendo, né, que Deus ele é amor, mas ele é fogo consumidor. E o verdadeiro evangelho, ele confronta a pessoa, né? Porque o evangelho que não confronta, ele não é evangelho. O verdadeiro amor é arrependa-se. O verdadeiro evangelho não é Jesus te ama, é arrependa-se enquanto há tempo. Por quê? Porque Jesus ama todos, né? Porque Deus, ele diz, e Deus amou o mundo de tal maneira que não poupou a vida de seu único filho, mas o entregou para que todos nós tivéssemos a vida eterna. Aí nessa palavra, nessa mensagem, eles acham, porque Deus entregou o seu filho, que o preço já foi pago. Então, a pessoa pode pecar, a pessoa pode errar, a pessoa pode viver a sua vida do jeito que ela quer, que quando ela morrer, Deus vai receber ela lá no céu, bicho, entendeu? Então, assim, na vida, para entrar no céu e para caminhar com Jesus, temos que renunciar. E foi difícil para mim, pastor, renunciar a minha homossexualidade que um dia eu vivi. O mundo, a fama que eu tive, dos prazeres carnais que eu tive. Foi difícil nos primeiros momentos, nos primeiros anos, nos primeiros meses. Hoje ainda eu estava conversando com um transexual, né? Que ele está a um fio de cabelo para tomar uma decisão, para cortar o seu cabelo, para tirar suas próteses, para fazer aquele processo de destransição e caminhar com Cristo. Por quê? Porque ele sabe que ele está errando, e ele sabe que as portas estão abertas, e ele sabe que se ele morrer hoje, e se ele não tomar essa decisão, infelizmente, ele vai para o inferno. E todos aqueles que não aceitarem a Jesus como seu único e suficiente Salvador, não somente ouvindo, como Tiago diz em primeiro, mas praticando as suas palavras, não herdaremos o reino de Deus. E hoje eu estava conversando com esse transexual, e ele está um fio, pastor, um fio de tomar essa decisão. Por quê? Porque ele sabe que ele está fazendo errado, né?
Então, assim, eu orientei ele, eu falei, olha, no começo, para mim, foi muito difícil. Foi muito difícil. Que ele me mandou um áudio e falou, evangelista, o senhor venceu, o senhor conseguiu, o senhor saiu, o senhor é um novo homem, não vejo evidências, não vejo sequelas de um ex-homossexual na sua vida, porém, está muito difícil para mim, os desejos aflorados na carne, na pele, na mente, no coração. Aí eu falei, eu passei por isso. E ele falou, eu tenho medo de chegar, cortar meu cabelo, retirar minha prótese, fazer todo o processo de destransição e lá na frente eu me arrepender e querer voltar a se travestir. Aí eu mandei um áudio para ele falando a seguinte frase, eu falei, meu filho, coloque na sua cabeça que a ponte ao qual você atravessou este mundo quebrou, foi destruída. Você não pode voltar, não tem caminho de volta. Por quê? Se você for voltar, você cairá no precipício e o diabo levará a sua alma. E ele adquiriu essa palavra, adquiriu esse conselho, né? E eu creio que ele vai tomar a decisão, porque eu falei para ele, essa decisão só quem pode tomar é você. Muitas pessoas vão falar, muitas pessoas vão criticar, vai falar que você é bonita, vai falar que você é linda, mas você não é, entendeu? Você pode ser para o mundo, mas eu quero dizer uma coisa para você, que Deus lhe enviou homem. E ele me mostrou os prints das conversas que muitos transexuais disseram a ele, que para ele ser aceito por Deus, não precisa fazer esse processo de destransição, que Deus ama ele do jeito que ele é. Aí eu falei para ele bem assim, que o diabo ele é mentiroso e astuto. Por isso que Efésios 6,10 diz, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força de seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que vós possais resistir contra as astutas ciladas do diabo. Né? É resistir. As pessoas precisam entender que Deus ama o pecador, mas ele odeia o pecado. É duas coisas completamente diferentes. Deus ama o adúltero, mas odeia o adultério. Ele odeia a prática do adultério. Ele ama o homossexual, mas ele odeia a prática do homossexualismo. São coisas diferentes que as pessoas misturam. Ah, será que Deus não me ama só porque eu estou fornicando? Só porque eu estou praticando sexo com a minha namorada? Será que Deus não me ama? Só porque eu quero ser feliz? Eu só sou feliz, só quero felicidade na minha vida. O que Deus tem contra a minha felicidade? É assim que as pessoas pensam e falam. Na verdade, Deus não tem nada. Deus, ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado. O que as pessoas têm que entender é que há uma guerra entre Deus e o diabo. Tudo que nós vemos aí hoje, nada mais é do que uma guerra que se iniciou quando o diabo foi lançado do céu, e então o diabo não aceitando perder, né, porque ele quis a todo custo tomar o lugar de Deus, não é? Ele quis ser maior do que Deus, não conseguiu, foi lançado do céu juntamente com seus demônios e declarou uma guerra contra Deus. E uma das coisas que o diabo decidiu fazer foi confrontar a Deus, mudando a natureza de sua criação, porque Deus ele fez macho e fêmea. Deus criou o homem e criou a mulher. Ele não criou Adão e Ivo, ele criou Adão e Eva. Então, o que o diabo fez? Olha, agora nós vamos ter uma guerra aqui. E nós vamos destruir tudo aquilo que Deus fez. Eu vou destruir a família, eu vou destruir os animais, eu vou destruir a natureza, eu vou destruir tudo. Ou seja, a única função de Satanás hoje é ferir o coração de Deus, porque ele foi derrotado, ele foi retirado do céu, e ele também não suporta ver a alegria tanto do coração de Deus, como também não gosta de ver a família. O diabo não gosta de nada disso. Então, o que ele faz? Isso é uma guerra travada entre Deus e o diabo, é uma guerra espiritual, e é isso que as pessoas elas não compreendem. E a mídia e etc e tal, eles querem fazer você que está me ouvindo, que está sendo tentado ou vive uma vida de homossexualidade, ele quer que você acredite que tudo se refere a uma questão de homofobia,
de ódio. Discurso de ódio. Discurso de ódio, na verdade, o diabo está mentindo para você. Existe, sim, discurso de ódio? Existe. Existe homofobia? Existe. Mas existe pessoas também que servem a Deus e que te amam. Pessoas que servem a Deus e que deseja do fundo do coração que você venha para Jesus, porque nós gostaríamos de te encontrar no céu. E quando nós falamos de te encontrar no céu, é outra coisa que diz, isso é um discurso de ódio. Não, não é um discurso de ódio, é um discurso bíblico. É um discurso do próprio Deus. A própria Bíblia menciona que a homossexualidade ela é um pecado. Não, ela não é um crime. Você também não é obrigado a abandonar a homossexualidade se você não quiser. Você também não é obrigado a ir para o céu se você não quiser, como o próprio evangelista Helder mencionou, né? Que alguém disse a ele, olha, se eu tiver que perder a minha salvação por causa da minha homossexualidade, então eu não quero ser salvo. Tudo bem, é uma opção, é um livre-arbítrio e com certeza nós vamos respeitar o seu livre-arbítrio, assim como Deus também vai respeitar o seu livre-arbítrio. Mas eu posso te garantir que não vale a pena trocar essa vida passageira pela vida de eternidade que Deus tem para você. Não vale a pena. Não compensa. Não compensa. Uns meses para trás agora, uma pessoa, né? Ela chegou para mim e falou a seguinte conversa. Irmão, você já saiu desse mundo, você já saiu do homossexualismo. O porquê ficar contra-atacando as pessoas que estão lá nesse mundo? O porquê ficar ainda insistindo nessas pessoas? Se você já saiu de lá, segue sua vida com a sua esposa, com a sua filha, com a sua família e viva para Jesus você. Deixe essas pessoas em paz, deixe elas viver a vida delas. E eu sabiamente, pastor, respondi, né, essa afronta dessa pessoa, dizendo, se você tivesse dentro de uma casa e essa casa pegasse fogo e lá dentro tivesse algumas pessoas que você gostasse e você conseguisse sair lá de dentro, porém essas pessoas ficassem lá, quando você chegasse da porta para fora, você iria sentir um sentimento de satisfação, de alívio, porque você conseguiu sair de dentro daquela casa que estava em chamas. Porém, o seu coração iria ficar em mártir. Por quê? Porque as pessoas que você gosta estavam lá dentro queimando, morrendo. E aí, o que iria surgir em seu coração? Um sentimento de salvação, um sentimento de retornar ali dentro para salvar aquelas pessoas. E é isso que eu sinto no meu coração. Deus, ele me libertou pela graça do eterno Jesus Cristo, do homossexualismo, da homossexualidade, mas deixou essa chama acesa no meu coração, que é ir lá e tentar abranger, alcançar o máximo possível de pessoas que eu consegui. Eu sei que eu não conseguirei convencer todos, pois eu não tenho este domínio, este poder de convencer o ser humano a fazer o que ele não quer fazer, pensando ele que fez porque ele quis. Mas eu somente ministro, prego, evangelizo, faço a minha parte, testemunho que se eu conseguir, esta pessoa vai conseguir. E o Espírito Santo, pastor, ele faz o restante. Ele convence a pessoa a fazer o que ela não quer fazer, pensando que ela fez porque ela quis. E aí essa pessoa repensou e falou, é verdade, né? Me perdoe pelo que eu falei agora. Muitas vezes, as pessoas elas que vivem no mundo da homossexualidade, elas pensam que elas têm uma tentação diferenciada de outras pessoas que vivem também tentações em outras áreas. E na verdade, é bem diferente disso. Eu casei com 27 anos, virgem. Eu não pratiquei, não tive nenhum ato sexual antes do meu casamento. E eu tenho a certeza absoluta que, assim como um homossexual luta para vencer essa homossexualidade, a não cair na tentação,
eu assim também lutava, claro, como heterossexual, mas renunciando à minha carne, como homem. Então, assim, todos nós vivemos guerras interiores. As pessoas que vivem na homossexualidade ou que querem sair dela, não há nada de diferente, até mesmo de pessoas casadas que também são tentadas, não com mulheres ou com homens, mas com outras práticas que também são pecado, que também levam ao inferno. Entenda uma coisa, você que está nos assistindo aqui. Todos nós, você não é diferente de mim, você não é diferente do evangelista Helder, você não é diferente de ninguém. Todos nós temos um ponto fraco, seja ele sexual, seja lá qual for o ato, até porque, inclusive, não é só a homossexualidade, não é só o sexo, não é só a fornicação que leva alguém para o inferno, não. Não é só isso que é pecado. O único pecado no mundo não é só esse. Todos nós estamos, dia após dia, lutando contra algum pecado, contra algum desejo, contra o velho homem. Enfim, todos nós vencemos dia após dia. Todos nós estamos dia após dia indo em direção ao céu, sendo tentados pelo diabo a cair, a adulterar, a fornicar, ou quem sabe passar a perna em alguém, ou quem sabe alguns a tentação maior é sentir raiva, praticar o ódio, fazer o mal. Não é só o pecado sexual. As pessoas pensam que é só o pecado sexual. Não, todos nós estamos o tempo inteiro sendo tentados. E a Bíblia ela nos ensina a renunciar, porque o evangelho é renúncia. Por exemplo, o mancebo de qualidade, qual era a tentação dele? Era o dinheiro. Ele falou, olha, o que eu hei de fazer, Jesus, para herdar a salvação? E Jesus, ele disse, olha, segue os 10 mandamentos. Ele disse, isso daí, 10 mandamentos, já faço desde que eu nasci. Olha, eu não erro em nada, eu não tropeço em nada, Jesus. Então tá tudo certo comigo, é só eu aguardar o céu chegar para mim. E Jesus disse para ele, olha, não, ainda te falta uma coisa. Dá tudo que você tem e me segue. Dá tudo que você tem aos pobres, deixa a tua riqueza, tudo que você tem, divide aí com os pobres e me segue. E ali, não que Jesus tivesse alguma coisa contra as riquezas dele, mas o ponto fraco dele era o dinheiro, a tentação dele. O coração dele estava ali. Estava ali. Aquele era o pecado dele. Não que o dinheiro é um pecado, mas no caso daquele moço, era um pecado, porque era o Deus dele. O Deus dele era o dinheiro. Aquela era a tentação dele. E quando Jesus disse, segue-me, ele não quis. Ele rejeitou. Ele virou as costas, ele não lutou contra o seu ponto fraco. E é isso que as pessoas que estão hoje nos ouvindo aqui, que nós gostaríamos que você entendesse é que o diabo ele veio para matar, para roubar e para destruir. E para tentar-nos a fazer com que nós venhamos regredir, com que nós venhamos a cair, voltar ao erro, retornar à carne, aceitar o velho homem de volta. E até mesmo Jesus, ele também foi tentado. Não é mesmo? Ele foi tentado. O diabo levou ele ao monte e disse, olha, tudo que está aqui, você está vendo todo este reino, tudo que está diante do Senhor é teu. Basta apenas você se ajoelhar e se prostrar. O diabo ali fez várias e várias tentativas para que Jesus viesse se prostrar à carne, se prostrar aos seus desejos como homem que ali na ocasião ele era. E Jesus venceu a tentação. Ele veio aqui como homem para vencer a tentação. É isso que as pessoas precisam entender. E assim como Jesus, homem, venceu as tentações, nós também podemos vencer as tentações em nome de Jesus. Não é verdade? Eu conheço um homem que a gente visita ele, uma família, ele, a esposa e o filho, né, aqui próximo à nossa residência, a gente cuida dessa família, sempre visita, discipula, ensina, e ele tem um testemunho muito forte. Por quê? Porque ao conhecer a vida deste homem, eu me emocionei, porque ele falou, evangelista, eu nunca fiquei com homem, eu nunca tive desejo por homem, eu nunca tive essa experiência que o senhor teve, né? Mas, assim, o meu fraco era mulher. Não colocava uma mulher na minha frente. Casado com a família, mesmo assim, ele era
tinha esse ponto fraco. Então, muitas das vezes ele deixava a mulher, deixava o filho e ia para os prostíbulos. E ali ficava, se prostituía com as mulheres. Não podia ver uma mulher na rua que já pegava o número, já marcava um encontro, até que Deus teve um encontro com ele de fato. E ele conseguiu se libertar. Hoje, ele fala para mim, evangelista, hoje eu sou um homem de uma só mulher, hoje consegui me libertar, e era que nem o senhor estava falando, pastor, não é só a homossexualidade, né? É que nem um vício qualquer. Tem pessoas que têm dificuldade de parar de fumar, tem pessoas que têm dificuldade de parar de beber, tem pessoas que têm dificuldade até de parar de tomar Coca-Cola, né? Que é de dia, de tarde, de noite, e eu conheço pessoas que fazem propósito para parar de tomar Coca-Cola, entendeu? Então, assim, a gente está se referindo aqui não é somente à homossexualidade, mas o pecado em si, do vício, que leva as pessoas ao precipício. Exatamente. Agora vamos mudar de assunto aqui. A sua história sentimental, evangelista Helder Oliveira, como foi um ex-travesti conhecer uma mulher? Como foi que você conheceu a Lucineide Santos? É esse o nome dela? Ela ainda está com o bebê lá, né? Isso. Ela não está ali. Tá certo, então. Conte, então, você mesmo como foi conhecer a Lucineide Santos após já ter abandonado a homossexualidade. Como foi que você trabalhou a sua mente? Como foi que você conheceu a Lucineide? Você falou, essa aqui é uma mulher de Deus para mim. Conte para mim em detalhes como foi essa linda história aí de amor. De um ex-travesti, agora liberto por Jesus, conhecendo uma mulher e agora já com uma filhinha, né? Conte para a gente esse testemunho. Logo quando eu renunciei, eu escolhi deixar de ser travesti, né? Ninguém me obrigou. Quando eu escolhi, da mesma maneira, a ser um transexual, a ser um travesti, eu escolhi deixar de ser um travesti. Cortei meu cabelo, mudei as minhas vestes, porém ainda com silicone no corpo, né? Falei, eu quero aceitar Jesus, eu quero caminhar com Jesus, e eu quero me vestir que nem Jesus, falar que nem Jesus e andar que nem Jesus. Nos primeiros meses foi muito difícil, por quê? Porque eu tinha aspectos afeminados, eu tinha voz, eu tinha jeito, eu tinha cesto, né? Então, assim, vira e mexe, eu me repreendia eu mesmo, e eu falava, tá repreendido em nome de Jesus. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, assim, eu saí de uma guerra sanguinária que eu tinha, né, em Goiânia, por disputa de espaços, de prostituições, logo após o falecimento de minha mãe, né, que minha mãe faleceu, meu irmão me mandou uma mensagem, e a partir desse momento foi que eu fiquei mais firme com Deus, e eu vim para a minha cidade, para Porto Velho. E quando eu cheguei aqui, foi muito difícil os primeiros dias. Quando eu cheguei aqui, havia 10 anos, né, que durante esses 10 anos eu vim uma vez aqui em Porto Velho, ver a minha mãe, e no período de um dia, no outro, eu retornei ao mundo que eu vivia. E durante esse processo, nunca eu fiquei com a minha mãe, tirei um tempo para ela, né? Aí eu me perguntei, o que é que eu estou fazendo aqui? E aí eu tenho comigo, pastor, que o Espírito Santo me fez tomar esta decisão, né? Pensando eu que era eu que estava tomando, só que não era, era o Espírito Santo me impulsionando. Então eu cheguei aqui às 4 horas da tarde, 3 dias e 3 noites de viagem, de Anápolis, Goiânia, até Porto Velho. Quando eu cheguei aqui, eu me perguntei esta pergunta, o que eu estou fazendo aqui? Se durante em vida minha mãe eu nunca vim, né? Agora depois que ela morreu, tá difícil eu acreditar, né, que eu estou aqui, mas enfim, limpei as coisinhas aqui, coloquei a casa em ordem no lugar. Quando chegou 3 horas da manhã, eu não consegui dormir, minha mala ainda estava no canto da casa arrumada. Eu queria voltar, eu queria retornar para onde eu estava, né? E aí algo me impulsiona aí nas ruas de prostituições aqui, que é a Rio Madeira, onde ficam os transexuais, os travestis, ali se prostituindo, né? E ali eu conheço todos os irmãos afastados nossos, né, que estão ali enganados pelo diabo. E eu conversando com um deles, nesse processo, nesse procedimento, chega 3 carros,
evangelizando eles com suco, água e sopa, e era Deus falando para mim que não queria que eu me abrisse com os travestis, porque eles não teriam nada para me ajudar. Eles não iriam fazer nada por mim, mas era Deus falando para me conversar com seus filhos, que ele enviou. E foi um presente bem socorro, aliás, foi um socorro bem presente naquele momento. Eu chamando um deles, eu perguntei a seguinte pergunta, se eles eram de fato crentes, cristãos, né? Sem fazer acepções de pessoas. E aí eles me disseram sim, eu contei a minha história, eles me colocaram dentro do carro, já eram as 4 horas da manhã, se dirigiram à minha residência. Fizeram aqui uma oração, no dia seguinte, 8 horas a 9 horas da manhã, o pastor deles já estavam na minha porta. Meu filho, eu sou o pastor tal, da igreja tal, e eu vim lhe ajudar. Meus obreiros contaram aqui a sua história, o seu testemunho. Sabe, aquele pastor, ele cuidou da minha alma, ele me ensinou, né, muitas coisas que eu aprendi hoje. Ele me ensinou a andar que nem homem, a se vestir que nem homem, a comer que nem homem. Então, todo aquele gesto que eu havia perdido, eu consegui reconstruir, eu consegui recuperar novamente, né? Então, assim, ele me ajudou, esse pastor, né? E assim eu me senti bem na igreja até um certo período. Foi quando eu ajoelhei a Deus e eu falei, Pai, eu estou passando por um processo espiritual, porque a família paterna dos meus irmãos não aceitavam de início a minha vinda até aqui. Por quê? Porque durante todo o processo em que a minha mãe estava aqui, eu não tinha vindo, né? E eles não tinham notícias sobre mim, somente a minha mãe, eu conversava com ela e ela comigo. Então ficou uma coisa meio que se desconfiar que eu estava aqui por interesse aos bens que a minha mãe deixou. E hoje, claramente dizendo aqui, eu não tiro a razão deles no início. Hoje, cada um deles me respeita, estou aqui na casa da minha mãe, né? E eles já me deixaram em paz, já me respeitaram, e cada um vive a sua vida, né? Então, assim, eu passei uma guerra espiritual, que muitos deles apontaram o dedo, ligaram para mim, chegaram aqui na minha porta, falaram que era para me sair daqui, pegar as minhas coisas e ir para onde eu voltei, né? Que essa casa não era minha, não me pertencia, enfim. Eu pedi a Deus uma direção. Eu pedi a Deus uma direção, que eu não queria passar esta guerra espiritual. E foi que passou uns meses, né? Uma pastora que morava na minha rua me ligou perguntando se eu poderia receber em minha casa alguns missionários de Guajará, Mirim, que é um município aqui de Porto Velho, vizinhos, 400 quilômetros aqui da cidade. E aí eu disse, por que não, né? Aqui é a casa de Deus, é a casa do Senhor, e eu posso sim recebê-los. Recebi em minha casa esses missionários abençoados, por intermédio deles, eu conheci a minha esposa, já estou chegando aonde o senhor perguntou, né? A missionária Sandra, pastor Jonatas, foi um casal de Deus que foi um socorro bem presente também à minha vida, né? Por intermédio deles eu conheci a minha esposa. Eles chegaram na minha casa para fazer agendas aqui na cidade de Porto Velho. Era um casal muito assim requisitado nas igrejas, é um casal ainda, né? Porque não morreram, estão vivos. E assim teriam muitos lugares para ficar, né? Muitos hotéis para ficar, semelhante à pessoa do pastor Flávio, né? Veio ficar aqui na minha casa, né? Na minha humilde casa, né? Uma casa simples, uma casa humilde, mas Deus trouxe ele aqui na minha casa. Então, assim foi esse casal. Eles ficaram aqui, eram 4 missionários, um casal e 2 irmãs. Recebi eles aqui no quarto, né? E eu vi que era uma direção de Deus. Porém, em nenhum momento eu cheguei neles e disse, né, que eu havia orado por uma direção e Deus havia os enviado. Não, eu esperei eles cumprirem as agendas deles aqui, retornaram à cidade deles, e logo após, quando eles foram embora, eu orei novamente a Deus, porque a verdadeira oração é aquela que é respondida. E quando ela é respondida, a gente ainda pergunta se é de Deus, né? A gente ainda quer uma confirmação. E aí eu perguntei a Deus se, de fato, esses missionários, esses irmãos aqui na minha casa eram uma direção. Por quê? Porque eles me apresentaram a cidade, eles me apresentaram, falaram, né, dos jovens, da mocidade, do círculo de oração, da igreja, da cidade, dos irmãos, e despertou no meu coração uma curiosidade de conhecer, de abandonar aqui essa guerra
espiritual que eu estava passando, concernente a esta casa, concernente aos meus irmãos, concernente a todo o procedimento espiritual que eu estava passando, né? E aí eu falei para o Senhor que se fosse de fato uma direção dele, né, que ele retornasse essas pessoas aqui. Foi dito e feito. Umas 3 semanas depois, a pastora entra em contato comigo e pede, né, para ficar novamente aqui em casa. E aí eu entendo que era a confirmação de Deus, né? Então, assim, uns 3 dias antes deles irem embora, né, eu fui para um culto e eu saí semelhante à mulher do fluxo de sangue, dizendo: Senhor, se for da tua vontade mesmo, fala comigo através do pregador, né? A mulher do fluxo de sangue, ela disse, né? Se eu tão somente tocar em sua orla, eu serei curada. E eu fui para o culto, adorar o Senhor, sentei no último banco de paletó, gravata, sapatinho social. E aí, no final da ministração, o pregador está ali orando pelos irmãos e ele me chama: ei, você que está aí, né, de paletó aí, branco, vem aqui. E aí ele me chama e fala: eu sou o teu Deus. Eu lembro como se fosse hoje essas palavras. Eu sou o teu Deus que te trouxe aqui nessa cidade, para a tua família, para os teus parentes e para aqueles que não acreditavam ver que eu sou Deus da libertação. E o homem nem conhecia a minha vida. Aqueles pastores nem conheciam a minha vida. Foi um culto que eu estava visitando, né? E eu sou o Deus que vou te tirar daqui dessa cidade, porque o teu tempo aqui findou por esse momento. Mas a tua história vai ser árdua, vai ser espinhosa, vai ser dolorida, você vai passar necessidade. Mas, assim como eu fui na vida do meu servo Moisés, eu irei ser com você. Eu irei preparar o caminho. Você não irá passar necessidade, porque eu estarei contigo e te trarei novamente aqui honrado, com a sua família, com a sua esposa. Aí eu fiquei cheio da presença de Deus ali, recebi, cheguei convicto, né, dizendo à pastora que estava aqui em casa: você pode me receber lá na sua casa? Eu quero ir conhecer essa cidade, né? E ela falou: pode, meu filho. E eu fui para Guajará-Mirim, no período de 30 dias para conhecer. Foi que eu conheci os irmãos, as irmãs, a cidade, a mocidade, os jovens. E eu me maravilhei ali, apesar de ser uma cidade aqui 400 quilômetros da capital, da onde eu moro, nunca eu tinha ido, né? Já fui a cidades muito mais longe, como aí Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia, Minas Gerais, entre outras cidades, mas aqui do lado, aonde estava, que eu costumo falar, né, a mulher escolhida para estar ao meu lado, a minha história, eu nunca tinha ido. E aí lá vai eu para Guajará. Ficamos lá, eu fiquei 30 dias, né? E um casal de amigos ficou aqui nessa minha casa. Por quê? Porque ainda eu não estava decidido a morar lá, né? Eu passei 30 dias. E aí, quando eu volto, eu pego a chave da casa e eu entrego lá para minha tia, onde estavam meus irmãos, né? E eu falo: eu não quero mais essa casa, eu quero ir embora, eu vou para Guajará, eu vou fazer a obra de Deus e eu vou viver pela fé. E aí me chamaram de maluco, me chamaram de louco, me tomaram como uma pessoa sem sanidade mental. Mas como assim você vai depender de Deus sem trabalhar, sem ter ninguém, sem conhecer ninguém? Eu falei: eu conheço Deus e isso me basta. Buscai primeiramente o reino de Deus e os céus, e as outras demais coisas vos serão acrescentadas. E eu fui, peguei a minha malinha de roupa, deixei todos os móveis aqui, né? E levei apenas um ferro de passar. E aí cheguei em Guajará-Mirim, passei um processo doloroso, como por intermédio do servo de Deus havia dito. Eu passei um processo doloroso, espinhoso, foi difícil, né? Mas eu conheci a minha esposa na igreja, né? A igreja que eu congreguei lá, a gente congregava na mesma igreja, só que na mesma congregação, no mesmo ministério, só que em congregações diferentes, né? E um certo dia eu vi ela louvar. E quando eu vi ela louvar, eu já me interessei por ela. Eu acredito que Deus não dá mulher para ninguém. Assim também Deus não dá homem para ninguém. Nós escolhemos com quem queremos passar o fim da nossa vida. Nós escolhemos com quem queremos passar a nossa história. Aí Deus abençoa. Deus abençoa o matrimônio, conforme seja um homem e uma mulher, né? O casal certo que Deus fez, o que ele criou. Então, ali naquele momento, eu escolhi no meu coração, sem ela saber, que ela iria ser a minha esposa, né?
E aí eu fui orar a Deus, eu fui investigar com o Senhor a vida dela. Orei, né? Depois perguntei a alguns irmãos, ixi, essa mulher não é pro teu bico, não. Ela é acadêmica, ela é formada, ela é professora, ela tem faculdade, ela trabalha 10 anos na prefeitura, ela tem a casa dela, ela tem a história dela, ela não vai nem te olhar. Aí eu falei assim, pois eu quero ver. E eu fiz uma oração para o Senhor, falei, Senhor, se esta mulher for a minha esposa, o Senhor vai me dar um sinal. E uma certa vez eu estou na porta, né, e ela chega com um cinto para me abençoar, né? Ela chega com um presente, ela falou, olha, Deus me incomodou, Deus me falou para dar esse presente para você. E aí eu recebi de Deus o sinal, né? Eu falei, é esse o sinal, só confirmou. E aí eu esperei a oportunidade para me conversar com ela, para me conhecer ela. Nunca, em momento nenhum, eu omiti, né, testemunhos que aconteceu comigo. A minha esposa, ela é uma pessoa, né, que conhece toda a minha história, toda a minha trajetória, tudo que eu vivi, tudo que eu presenciei, tudo que eu fiz. Ao contrário de muitos homens que casam hoje, só depois de casado, né, que a mulher vai saber quem ele é. E assim vice-versa. O homem casa com a mulher e só depois de casado ele vai saber quem é essa mulher. Aí já é tarde demais, né? Então, assim, desde o começo eu iniciei uma conversa muito clara com a minha esposa, dizendo eu fui isso, fui aquilo, aquilo outro, só que eu caí em si que nem o filho pródigo, busquei arrependimento, me arrependi, estou aqui liberto e eu quero te fazer feliz. Eu quero que você me dê essa oportunidade, eu gosto muito de você, né? Então, assim, nunca menti a minha esposa, e ela também se atraiu por mim, gostou de mim, foi tudo de Deus, né? E aí a gente começou a se encontrar, né? As claras, né? Aonde tinha pessoas, né? Porque eu tinha um ministério, ela também tinha, e assim, qualquer ministério ele vai exigir um casamento, ele não vai exigir muito um namoro, né? Prolongado. Por quê? Porque beija em cima e acende embaixo, é que nem o senhor falou, né? O senhor passou pelas suas necessidades físicas como hétero, né? Mas o senhor renunciou e o senhor casou com a sua honra, casou virgem e conseguiu, né, alcançar essa vitória aí, né? Então, assim, da mesma maneira eu com a minha esposa, né? Assim a gente conseguiu conversar, conseguiu fazer todo o processo, né, de namoro. Aí a gente noivou um mês e alguma coisa, aí a gente casou. Quando a gente ia casar, a gente estava sem nenhum centavo. Quando ela assumiu comigo a responsabilidade, parece que ela pegou a prova para cima dela. Ela foi demitida da prefeitura, né? A vida dela que ela tinha assim de luxo, que ela sempre viveu bem, ela já não tinha mais, né? E eu também dependia de Deus, né? Estava ali trabalhando na obra, né? Como sempre, e ela ficou passando dificuldade junto comigo. E a gente estava sem nenhum real para casar. E muitas pessoas diziam para ela, mas sério que você quer isso para a sua vida? Você vai casar com ex-travesti? Eu não acredito, ele vai te decepcionar, ele vai te deixar por outro homem, ele vai fazer isso. E ela, antes de amar a minha pessoa, Elber Oliveira, a minha esposa amou a minha alma. Ela viu a minha alma, né? Ela acreditou que eu poderia fazê-la feliz, né? E aí ela ignorou os comentários críticos, as opiniões críticas, né? Aquelas opiniões que não edificava a vida dela, e ela investiu todas as suas fichas, todo o seu acreditar, toda a sua fé em mim, né? E ali, naquele momento, no último giro do ponteiro, acho que eram umas 4 horas da tarde, né? Pela fé, ela tinha um dinheiro para receber do trabalho dela, né? E aí eu falei, meu amor, vamos no banco que esse dinheiro vai estar lá. Ela falou, não vai, que o advogado falou que é só daqui a 4 meses. Falei, vamos fazer uma oração e vamos lá. E aí a gente fez essa oração e a gente foi lá, estava lá, R$7.000 na conta, né? Foi porque a gente comprou algumas coisas, mas também a gente ganhou muitas coisas, né? Então, assim, o nosso casamento foi assim compartilhado com umas 300 pessoas em uma chácara que a gente ganhou para fazer, né?
E, assim, teve lua de mel no Hotel Pacas Novas, né, que é aqui no estado de Rondônia, muito bem frequentado. Ali, assim, Deus, ele preparou tudo e todas as coisas. E aí a gente casou, a gente foi morar junto, né, e a gente participou, né, começou a se conhecer verdadeiramente. Foi aí que a gente trocou experiências, que eu fui conhecer ela de verdade, que ela veio me conhecer. E quando a gente foi morar junto, pessoas lançaram palavras falando que a gente ia durar, no mínimo, 3 meses, né? E hoje a gente já está 5 anos casado, para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo, né? Ultrapassamos aí o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano, aquele ano da dificuldade que nós passamos, adversidades, né, físicas e espirituais. Foram 2 anos de casado para a minha Lara Radassa, né? Chegou um tempo assim que eu queria muito ter um filho, né? E a gente não sabia em qual dos dois estava o problema, se era em mim ou se era nela, né? Às vezes eu até dizia, pelo fato de eu ter usado muito hormônio feminino, poderia ter causado algum problema, né, no meu organismo, e eu não, né? Mas aí a gente foi ver no médico, né? E a gente encontrou o problema e fizemos o tratamento. E aí, com oração, com jejum, a Lara Radassa veio, né? Depois de 2 anos e alguns meses, a Lara Radassa veio. Promessa de Deus às nossas vidas. Agora, fala para mim se vale a pena trocar a experiência de ter um filho com a mulher que você ama por prazeres do mundo. Vale a pena? Não vale. Por quê? Não vale nem um pouco. Porque hoje, pastor, hoje eu me pergunto mesmo, quem diria, Helder Oliveira, você ser um pai de família? Quem diria, Helder, você ter a sua honra restabelecida novamente? Quem diria, hein, Helder, você ter a sua dignidade social reconstruída, né? Ou seja, eu nunca me imaginei pai, eu nunca me imaginei marido, né? Eu me imaginava mulher com véu, grinalda, na igreja, casando. Era isso que eu me imaginava, né? Agora, eu nunca me imaginava homem, pai de família, né? Servo de Deus, pregando a palavra e contra-atacando a ideologia de gênero, uma causa que eu dava minha vida, uma causa que eu dava o meu sangue, uma causa que eu contra-atacava até a minha família. E hoje eu combato contra ela, contra a ideologia de gênero. Por quê? Porque eu não quero que a minha filha chegue para mim e fale: papai, eu sou lésbica. Papai, eu gosto de mulher. Entendeu? Porque eu tive essa experiência. E eu falo, pastor, ninguém nasce gay. O homem não nasce gay. A mulher não nasce lésbica. Porém, ao decorrer da sua vida, a pessoa escolhe a vida que ela quer seguir. Eu estava aqui pensando e até me arrepiando na sensação que eu tive quando eu cheguei com a minha esposa no ginecologista, e eu nem sabia, aquilo para mim foi um presente. E lá tinha um local onde ele iria fazer o teste de gravidez e eu iria ouvir pela primeira vez o coração da minha filha batendo com um mês de gestação, que ele colocou ali o aparelho sobre o ventre dela, e eu nem sonhava que ali naquele local eu ia ter aquela experiência, porque eu não marquei, né, com o médico, não sabia que aquele exame ao vivo ia ser feito. E quando eu ouvi aquele um grãozinho, parece é como um grão de arroz, né? Aquela coisinha pequenininha no ventre, batendo o coração. Gente, eu me arrepiava, eu não sabia se eu chorava, eu não sabia se eu gritava. E aí, quando a gente pensa numa emoção dessa, a gente fica a pensar, né? Como pode alguém abrir mão de uma emoção como essa? Porque não adianta, mulher com mulher não se reproduz, homem com homem não se reproduz. E aí, se a pessoa fala assim, mas eu vou pegar de adoção, eu vou usar o espermatozoide de alguém, mas eu vou dizer uma coisa para você, nunca vai ter a mesma emoção, porque aquilo que Deus fez para ser perfeito, não há meios de ser diferente, tem que ser homem com mulher, mulher com homem,
Nunca, jamais, alguém vivendo o pecado vai ter a mesma alegria, a mesma emoção de viver algo que foi como Deus criou, de viver algo conforme a natureza de Deus. Nunca vai ser igual, não é verdade? Nunca vai ser igual. A emoção, eu garanto que você, evangelista Helder, jamais abriria mão de viver tudo que você já viveu agora como homem, tendo a relação com a sua esposa, com a mulher que você ama, com a sua filha que você ama, né? Enfim, cadê a sua filhinha? Levanta aí para eu ver de novo. Eu estava falando Vem cá, aqui, cadê a filhinha? Como é o nome traz a dela? Lara aqui. Lara Lara? Radassa. Lara Radassa. Tá o vestido dela também. Ela foi colocar um Vamos ver se vestidinho ela ali. fala comigo. 1 ano e 9 meses. 1 ano e 9 meses. Vamos ver a Lara. Cadê a Lara? Ela vai colocar um vestido aqui. Vai lá colocar tá um vestido. certo. Tá certo, então. E é uma emoção, porque o que Deus fez tem que ser como o que Deus fez, não adianta. Tudo que você muda na natureza de Deus há um preço, há uma consequência, há sequelas, há traumas que ficam, porque não é como Deus fez. A natureza de Deus, as pessoas elas querem mudar a natureza de Deus, mas nunca é a mesma coisa, nunca é igual, né, Helder? Eles querem um evangelho macio, né? Eles querem um evangelho simples, aquele evangelho que você pode ser o que você quiser, que você pode ser o que você achar que você é, né? Para eles, Jesus, ele é amor e pronto, acabou, né? Mas não é dessa forma. Para a gente morar no céu, nós temos que renunciar. Dá um beijo pros Lara, irmãos. tudo bem, Lara? Olha que bonitinha, tudo bem com você? Olha que gracinha, olha que linda. E existe alguém que está aqui nos vendo, que Deus vai mudar a sua vida, a sua história. Olha que família linda. Deus vai mudar a sua história. Estão dizendo para você que está assistindo essa live que não tem jeito para você. Mas Deus hoje, oh, aleluia. Deus hoje te colocou aqui. Deus hoje te trouxe aqui nessa live para dizer que Ele vai mudar a tua história, que Ele vai mudar a tua vida, que Ele vai te dar uma família, que Ele vai te dar uma esposa, que Ele vai te dar um esposo, que Ele vai te dar filhos, em nome de Jesus. E que as maldições, as palavras contrárias, aqueles que disseram para você que está nos assistindo hoje que não tem jeito, que você não vai conseguir, que você não vai sair dessa vida, que você nasceu assim, que você vai morrer assim. Deus está dizendo hoje que Ele vai mudar a tua história, que Ele vai mudar a tua vida, que Ele vai mudar a sua casa. Aleluia! Deus te colocou aqui para assistir o evangelista Cleomes Casagrande com o evangelista Helder Oliveira para te dizer que tem jeito para você. Deixa uma mensagem, o evangelista Helder, porque tem alguém precisando ouvir agora uma mensagem. Diga aí para essa pessoa que está nos assistindo e que está ouvindo que para ela não tem jeito, que ninguém pode tirar ela das drogas, que ninguém pode tirar ela do pecado da homossexualidade ou da fornicação, ou seja lá qual for o pecado. Tem jeito ou não tem? Você que está passando por momentos adversos na sua vida, você que está passando por uma luta, por um vício, não importa se é a homossexualidade, a prostituição, o vício das drogas, né? Você que trai a sua mulher, a mulher que trai o esposo, não importa, tudo é pecado. Se você está passando por alguma dessas situações adversas, eu quero dizer para você que você não nasceu um adúltero, você não nasceu um traficante, você não nasceu gay, você não nasceu lésbica, você não nasceu travesti, você nasceu um homem, uma mulher, uma criança pura, uma criança que não tem pecado. Você nasceu uma pessoa que Deus enviou à terra, e eu posso lhe comprovar, biblicamente, Jeremias capítulo 1,
versículo de número 5 vai dizer que antes que Deus te formasse no ventre da tua mãe, ele te conheceu. Olha que lindo! Se antes de Deus te formar no ventre, ele te conheceu, significa que você esteve com ele e você foi enviado à terra com um propósito. Mas, Helder, evangelista Helder, eu não consigo, eu sou fraco. As tentações batem na minha porta, eu até tento, mas sempre eu caio. Entenda que a tentação ela vem, mas você é quem decide se você é ali naquele momento levado a pecar ou não, né? E Deus continua dizendo, antes que tu saísse de dentro da tua madre, eu te santifiquei, e as nações eu te dei por profeta. Então é Deus dizendo que ele não te enviou à terra um homossexual, uma lésbica. Deus não te enviou à terra um traficante, um estrupador, um assassino, um malfeitor. Deus ele te enviou à terra um ser humano capaz de realizar a boa obra que a ti foi confiado. Sim, a ti foi confiada uma missão. É por isso que você está vivo, é por isso que você está assistindo esta live, porque Deus ele confiou uma obra nas tuas mãos. Por isso que você veio à terra, porque você não veio à terra somente para existir, somente para pesar o globo terrestre ou fazer peso, né, nesta terra. Não. Você veio para fazer a diferença. Você veio para fazer a diferença, mas como o pastor mesmo falou, o pastor Cléovis, ele disse que Deus ele criou o homem e a mulher, mas o diabo ele quer sabotar aquilo que Deus criou, ele quer fazer diferente aquilo que foi criado, ele quer mudar a natureza do ser humano. Então, o diabo ele mudou a tua natureza, ele está te fazendo pensar que você é uma mulher, o diabo ele está te fazendo pensar que você é um homem no corpo de uma mulher no corpo de um homem, o diabo está te fazendo acreditar que você não é assim, mas eu vivi essa vida, eu, graças a Deus, fui liberto do homossexualismo, da homossexualidade, para dizer para você que isto é mentira, é ilusão, que isto é uma fantasia que nós mesmo criou, que você está criando na sua mente. Então, não deixa-se ser enganado pelo diabo, mas venha fazer parte deste exército que é Jesus. Um dia eu combati o combate ao lado do LGBT, quando não tinha o QI, nem o A e nem o mais, era só o LGBT, né? Dentre os tempos agora é que aumentaram mais as letras aí, daqui uns dias mais vai estar o alfabeto todo. Então, assim, um dia eu combati do lado deles, né? Eu dizia que as pessoas eram homofóbicas, eu dizia que as pessoas tinham discurso de ódio por não me aceitar do jeito que eu era, mas eu me enganei porque sempre as pessoas me aceitaram do jeito que eu era, mas não aceitaram as minhas atitudes, não aceitavam o meu pecado, e com isso a ignorância crescia no meu coração, até o momento que eu compreendi e entendi a perplexidade, a profundidade, né, do amor de Deus, da dimensão da graça de Deus para com a minha vida. E eu aceitei a repreensão de Deus. É pecado? É pecado. Vai para o inferno? Vai para o inferno. Eu não quero ir para o inferno. Eu quero ir para o céu. Pai, eu quero renunciar, eu não quero mais ser gay. Eu não quero mais ser homossexual. Eu não quero mais me deitar com homem, eu não quero mais usar droga, eu não quero mais fazer programa, eu não quero mais descer a avenida da Constituição. Eu quero ser um homem de Deus. Para encerrar essa live, qual a mensagem que você tem para os hereges que estão aí, saíram dessa vida, voltaram para essa vida, como a Lana Roder, e hoje prega que está tudo bem, que está tudo certo, criaram a Bíblia inclusiva, né? A teologia inclusiva, a igreja inclusiva, e hoje estão dizendo aí que não tem problema, que dá para ser evangélico praticando pecado, que dá para ser evangélico vivendo no pecado, que Deus não liga para isso. Como você explicaria a volta de uma pessoa, por exemplo, como a Lana Roder, que conheceu a verdade, que pregava a verdade, e de repente, agora ela diz que ela se enganou e que, na verdade, não tem problema nenhum. Como explicar a volta de uma pessoa nessa vida? Eu tenho comigo assim, né? Lana Roder, ela nunca foi liberta,
né? Porque se ela tivesse sido liberta de fato, né, ela estaria lá com a sua família, com seu esposo, com seu filho, né, com seu ministério. Ela não teria aberto mão de tudo que ela conquistou, né? Uma vez ela era alcoólatra, uma vez ela era drogada, uma vez ela era prostituta, uma vez ela era lésbica. E como fato verídico que ela mesma pregou várias vezes, combatendo a ideologia de gênero, contra-atacando a ideologia de gênero, né? Com a própria boca dela, dizendo que era pecado, que ia para o inferno, expondo ali a sua vida, a sua família, o milagre, a libertação que ela alcançara, né, na presença do Senhor, e de uma hora para outra, ela impactando, né, os irmãos da igreja, a igreja, o próprio Deus, né, com a polêmica dela ter se casado com uma mulher pastora, né, que se intitularam, e ali abrindo uma igreja inclusiva. Por quê? Porque a igreja em si ela não iria aceitar a Lana Holden, mas a sua esposa, né, e continuarem ministrando. É pecado, será pecado, e até a volta de Jesus será pecado, né? É o que diz a Bíblia. Agora, como ela já fez de caso pensado que a igreja não ia aceitar, ela abriu a igreja inclusiva. E com ela está levando ao precipício homens e mulheres enganados. Inclusive, eu conheço irmãos que eram da igreja dela, inclusiva, e saíram dali, travesti, e hoje são homens de Deus, libertos, né? E ali prega mentira, heresia. Não é bíblico, mulher com mulher, homem com homem, mas é uma abominação. Como dissemos aqui, você pode viver a vida que você quer viver. Você é livre para escolher o seu lado. Os anjos, que eram criaturas puras criadas por Deus, escolheram o lado que eles iriam ficar. Nós, seres humanos, também iremos escolher. E Lana Holden escolheu a igreja dela, a igreja Refúgio de Deus, que diz, né, que para mim é um repúdio de Deus, né? E ali ela prega mentiras e heresias, dizendo que as pessoas vão para o céu se casando com homem, mulher com mulher, enfim, uma mulher que contra-atacava a ideologia de gênero, né? Que falava, que pregava bonito contra o homossexualismo. De uma hora para outra mudou totalmente a sua forma de pensar. Não conseguiu, né, matar a sua própria carne, não conseguiu morrer para si mesmo e viver para Cristo, mas optou a viver os seus desejos da carne, optou a florescer novamente os seus desejos, as suas paixões, né, ali da homossexualidade. Então, não teve outra alternativa para ela, pois, né, a não ser fundar a sua própria igreja. E ela está fazendo o papel do diabo, de Lúcifer, que é levar ao precipício, né, muitos filhos de Deus. E eu creio que Deus está super triste com essa atitude dela. Mas nós seguimos orando a Deus, pois enquanto há vida, há esperança. Enquanto há esperança, há oportunidade de se arrepender. Pois o verdadeiro evangelho é: arrependa-se enquanto há tempo. Então é isso, pastor, né? Assim, fico muito triste porque eu conheço a história da Lana Holden, né? Assim, nos Gideões, na Assembleia de Deus, foi um baque para a igreja, para os filhos de Deus. Muitas pessoas ficam confusas, né? Será que existe mesmo a libertação? Porque fulana de tal falou que era, aí deixou de ser, aí agora é novamente. Aí que bagunça que é essa? Né? Então, assim, ou a pessoa é liberta, ou a pessoa não é liberta. O pecado, ele vem, mas a gente escolhe rejeitar as vontades da carne. E eu prefiro seguir escolhendo Jesus até a morte, até a vinda dele. Eu prefiro ficar negando a minha carne. Por quê? Porque a minha carne é podre, pastor. A nossa carne, ela opta pelo pecado. Ela escolhe as vontades da carne. Porém, Jesus disse: quem quiser vir após mim, venha. Porém, negue-se cada um a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. E ela deixou a sua cruz, abandonou os princípios que Deus disse a ela e criou a sua igreja. E ali ela acha que está pregando a verdade, mas na verdade ela está pregando a mentira e conduzindo ao precipício muitos filhos de Deus. E o Felipe Rendish, assim que fala, não sei falar bem o nome dele, é Felipe Rendish, marido da Bianca Toledo, está, lamentavelmente, seguindo pelo mesmo caminho e com certeza também vai abrir aí uma igreja nesse mesmo sentido, né?
com certeza. Mas aos últimos dias, né, pastor? É que nem o senhor falou, nós estamos numa guerra. Existe uma guerra desde o princípio, né? Apocalipse diz que houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, a serpente, o diabo, né? E eles foram precipitados, né? Ou seja, Jesus, o arcanjo Miguel e todos ali venceram pelo sangue do Cordeiro. Uma voz no céu dizia claramente, em festejo, agora é chegada a salvação, o poder e a força do nosso Deus. Por quê? Porque o acusador de nossos irmãos é derribado, ao qual diante do nosso Deus nos acusava de dia e de noite. Então podemos ver nessa palavra que o céu estava em festa, festejando, alegre. Por quê? Porque o diabo havia sido precipitado, ele não estava mais lá, ele havia sido expulso do céu, juntamente com a terça parte que com ele se corrompeu, foi enganado, né? Foi ali passada a perna. E uma outra voz de repreensão, logo após essa, diz claramente, dizendo, ó céus, e vós que neles habitai, por que vos alegrai? Ai do que habitam na terra e no mar. Ai de nós, pastor. Ai de nós que habita aqui na terra e no mar. Por quê? Porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então, nesse pouco tempo que o diabo tem, pastor, ele vai usar todas as suas energias e forças e estratégia para conseguir abranger e alcançar o máximo possível de seres humanos. E aí fica do lado de Deus quem quiser. Fica do lado certo quem quiser. A live ela foi aqui realizada, palavra aqui foi pregada, testemunho aqui foi dito, o pastor aqui disse claramente que você não é obrigado a sair do homossexualismo, do lesbianismo, do tráfico, do vício, da umbanda, da macumbaria, enfim, da vida horrorosa que você está vivendo. Porém, você vive se você quiser, mas cada ação tem uma reação. E naquele grande dia iremos prestar conta de tudo que nós fizemos aqui na Terra. Um dia nós iremos morrer. E para onde irá a nossa alma? Sendo que o corpo ao pó vai tornar, que é o pó. O espírito volta a Deus, que é o fôlego que nós temos. E a alma ela vai a julgamento. Né? Então, pastor, isso aí é uma das coisas ainda que vai surgir na Terra. Né? Muitas heresias, muitos hereges, né? O próprio anticristo vai se levantar. Então, assim, é daí para pior, pastor. É daí para pior. Nós temos que orar, nós temos que contra-atacar esse sistema enquanto nós ainda temos voz, né? É verdade. Vão tirar em breve. Lamentavelmente, seremos perseguidos muito, muito em breve. Já estamos sendo, mas a coisa vai ficar um pouquinho mais complicada. A Lucineide está aí para mim dar uma paz do Senhor para ela? A Lucineide está aí para me dar uma paz do Senhor para ela antes de sair? Está vindo aqui. A Lucineide? Sim. Lucineide, cadê ela? Deixa eu ver a Lucineide para dar uma paz do Senhor para ela. Olá, paz, Senhor. Senhor, Lucineide. Prazer conhecê-la, viu? Prazer também conhecer o pastor Helder. Vocês já moram no meu coração, viu? Amém, obrigada. Amém. Vamos estar orando por vocês. Vocês já são um testemunho lindo de Deus na terra. Não desistam por nada. Não olhem para trás por nada. Passe pela perseguição, passe pela calúnia, passe pelo que for. Siga adiante. Em nome de Jesus. Amém? Amém, pastor. Deus abençoe. Prazer conhecê-los. Viu, pastor Helder? É nossa, uma honra, tá? Conhecer o Senhor. Deus abençoe. Amém. Evangelista Helder. Pai, Senhor. Evangelista Helder. Vamos dar uma mensagem aí pro pastor Flávio Amaral. Manda uma mensagem para ele, pastor Flávio Amaral. Você é um exemplo para nós, uma influência, um grande influenciador, um testemunho de vida, não somente para os ex-travesti, ex-gay e ex-outras coisas, mas também para homens como eu, que vi o seu testemunho e que me inspirei para um projeto de evangelização. Um forte abraço, pastor
Flávio Amaral, eu te amo em nome de Jesus. Dê uma mensagem para o pastor Flávio Amaral, porque a gente deve a ele essa inspiração. Essa live ela só está aqui por causa da vida do pastor Flávio Amaral como influenciador. É bom ele ouvir isso, porque é muito difícil viver apenas sendo caluniado, perseguido, ouvindo apenas pessoas mentindo sobre nós. Não é fácil. A vida do pastor Flávio não é uma brincadeira, não é fácil. Por isso que é bom ele ter depoimentos e ele ter pessoas falando realmente aquilo que sente pela vida dele, pela vida da família dele, e testemunhos realmente como este. Nós dizemos, olha, essa live existe por causa do pastor Flávio Amaral, um influenciador, um homem de Deus. Não é verdade? Que também te influenciou a entrar para a internet, a pregar, a falar da palavra de Deus, a abrir o teu canal. Fale a sua experiência, pastor Eldo Oliveira. Pastor Flávio Amaral, né? Quem diria ele pousar aqui na nossa residência, né? Pousar aqui na nossa casa, na nossa humilde residência, né? Mas a Provideus é preparar este encontro. E eu já o acompanhava nas redes sociais, por intermédio dos seus vídeos, das suas lives, né? Um influenciador digital, contra-ataca o sistema, né? Eu disse a ele que ele está no meio de tubarões, né? Mas ele não se atemoriza, né? Ele está ali com toda a sabedoria, com todo o empenho, né? E quando ele chegou aqui, eu tive o privilégio de conhecer de fato quem é o pastor Flávio Amaral. Uma vez atrás, uma pessoa me disse que eu iria conhecer quem era ele de verdade quando ele estivesse aqui, quando eu estivesse pessoalmente com ele. Por quê? Porque pelo fato dele ministrar arduamente, né? Sem pano de fundo, sem massagear ego de 1, de 2, de 3, ou seja, arrebenda-se, pronto, né? Vira homem, vira mulher e pronto, acabou. Deus não aceita isso, Deus não aceita aquilo. Alguma minoria não aceita essa pregação, não aceita essa ministração. Por quê? Porque dizem que é discurso de ódio, né? Deus ama todos. Enfim, eu conheci o pastor Flávio Amaral. E por intermédio dele, eu fui edificado, né? Fui impulsionado a abrir meu canal aqui digital no YouTube, a fazer os meus vídeos, a investir, né, a minha ministração, a minha pregação aqui na plataforma digital YouTube. Tem sido uma bênção, já estou com 570 e alguns inscritos. E a tendência é aumentar, né? Eu até falei para ele, pastor, e se alguém quiser me processar? Aí ele falou bem assim, meu filho, ninguém vai te processar. Por quê? Porque você vai estar contra-atacando o pecado. E contra-atacar o pecado não é crime. Da mesma forma que eles pregam a mentira, nós desmascaramos eles falando a verdade que não existe. Deixa com Deus e deixa Deus te usar e pronto, acabou. E ele tem sido uma bênção, não somente na minha vida, na sua vida, na vida dos ex-gays, ex-lésbicas, na vida das lésbicas, na vida dos gays, dos transexuais, dos travestis, que acompanha o Grupo Libertos por Deus, que acompanha o Ministério Libertos por Deus, mas também tem sido uma bênção, pastor Flávio Amaral e pastor Andréia Castro, na vida de muitas mães, na vida de muitos pais, que têm os seus filhos homossexuais, que têm as suas filhas lésbicas, e não se curvam, né, à autoridade desses espíritos que por detrás de seus filhos querem que eles se submetam a esta autoridade de aceitá-los gay e aceitá-los lésbica. Não. Muitas mães têm o pastor Flávio como inspiração. E aqui vai o meu forte abraço, aqui vai as minhas saudações de paz, aqui vai todas as minhas felicitações à pessoa do pastor Flávio Amaral, missionária Andréia, este casal, como o Senhor disse, o que eles fazem não é brincadeira. Esse casal não brinca, né? Me diga aí, me aponta aí um pastor, né? Deve existir, mas são poucos, que vai lá na rua de prostituição, pega o travesti, faz todo o processo cirúrgico para destransição de silicone, de prótese, com passagens aéreas pagas, com cirurgias pagas, sem o travesti tirar 1 centavo do bolso, roupas novas, alimento novo. E o que o pastor Flávio Amaral puder fazer para a pessoa, ele faz,
não somente aquela vez, mas segue fazendo. Por quê? Porque a tua oferta, a tua ajuda, o que você ajuda, o Ministério Libertos por Deus não fica somente no bolso do pastor Flávio, mas veio aqui para minha geladeira, veio aqui para o meu guarda-roupa, e assim segue indo por várias casas. Então, pastor Flávio Amaral, eu amo o Senhor, e eu creio que o Senhor ama a gente também, em nome de Jesus. Nós te amamos, pastor Flávio Amaral, missionária Andréa Castro, nós amamos vocês, não desistam do chamado de vocês. Pode vir calúnia, a minha pode esposa vir quer deixar também, pastor, uma mensagem. Se nós falarmos que vai diminuir isso aí, lamentavelmente, vai aumentar. Vai aumentar para mim, vai aumentar a perseguição para o evangelista Helder, vai aumentar a perseguição para o pastor Flávio, vai aumentar a perseguição para quem é fiel. Para quem é fiel. Eu estava, inclusive, vendo o vídeo do pastor Flávio, onde ele mesmo falava que a perseguição não vai vir para os evangélicos, vai vir para os servos verdadeiros de Deus. E é verdade. Na verdade, nós seremos também perseguidos pelos evangélicos. Sabia disso? Sim. Nós também vamos ser perseguidos pelos crentes. Por quê? Porque nem todo mundo que está na igreja vive o evangelho como ele é. Tem muita gente dentro da igreja vivendo uma vida de falso crente ou simplesmente não é um verdadeiro crente porque não aprendeu a ser um verdadeiro crente porque não encontrou um pastor que é um verdadeiro crente. Tem mais essa. Porque nem todo mundo que é pastor é de fato um verdadeiro crente. E tem muita ovelha sendo conduzida, na verdade, por alguém, por um lobo vestido de pastor. Mas ainda há 7 mil que não se prostraram. Inclusive, eu acho que a gente não deve dizer que todas as igrejas vão acabar porque ainda há 7 mil que não se prostraram. E se tiver que sobrar uma igreja, vai ser essa comigo, com o evangelista Helder, com o pastor Flávio Amaral, vai se reunir os 7 mil e vai continuar a obra de Deus. Vai continuar a congregação. Não vai fechar. Não vai acabar. Porque também tem uma turma de desigrejados dizendo que não tem mais igreja boa, que não tem mais pastor, homem de Deus, que não tem mais nada, mentira do diabo. Ele quer convencer, inclusive, a nós mesmos, de que não existe mais. Mas existe sim. Esses 7 mil que nos prostraram pode estar espalhado pelo Brasil. Se Deus precisar reunir esses 7 mil, ele vai reunir. Ele vai juntar esses 7 mil. E esses 7 mil vão ser aqueles 300 Gideões que vai destruir, que vai pisar na cabeça do diabo, que vai ser perseguido, que vai ser talvez morto, que talvez vai ser preso, mas esses 7 mil não vão se prostrar. Vai ser aqueles 7 mil que, sim, vai ser jogado na fornalha, mas na fornalha de fogo, Deus vai estar com a gente lá. E aonde quer que nós estejamos, nós vamos fazer a obra de Deus em nome de Jesus. Amém? Amém. A minha esposa quer deixar a mensagem do pastor Flávio Amaral também. Amém. Deixa aí. Pastor Flávio Amaral, Deus abençoe sua vida, seu ministério, grande testemunho, né, homem de Deus, sua família, sua esposa, a pastora Andréia, grande mulher sábia, virtuosa, né, amorosa, amém. Uma serva do Senhor. Deus vai te abençoar grandemente, tá? Sua vida. Estou grata por tudo que foi feito pela nossa vida, amém? Nós te amamos muito. Um abraço. Deus abençoe. Glória a Deus. Acho que chegamos ao fim. Foi um prazer falar com vocês, conhecer Helder, Lucineide, a sua filhinha. Um abraço para vocês. Amém. Pastor, pode deixar na descrição do seu vídeo, o link do meu canal, tá? Com certeza. A gente... E deixa o seu Pix também. Fala o seu Pix aí para quem quiser abençoar o seu ministério. É o meu e-mail, eu vou mandar para o senhor no PV, aí o senhor coloca lá, meu e-mail, elderescritor@gmail.com. Amém. Aqueles que quiserem abençoar a vida do evangelista Helder Oliveira, abençoa a vida dele. É um homem de Deus, um servo de Deus.
que vai fazer a obra e Deus vai, em nome de Jesus, usá-los nos 4 cantos da terra. Na verdade, já estamos sendo usados. Quando nós estamos na internet, nós já estamos nos 4 cantos da terra, né? E Deus aí pode semear esse vídeo aí para o Japão, para os Estados Unidos, para tudo quanto é canto. Eu lembro das profecias que Deus usava, né? Daqui a 2 semanas agora a gente vai fazer uma live lá com uma igreja da Itália, com a pastora da Itália. Amém, glória a Deus, glória a Deus. E assim, dizem aí, né? Eu ouvi algumas profecias de que meu nome ia soprar na terra, que eu iria atravessar os oceanos. Eu diria que já está atravessando, né? Eu me lembro porque a internet ela faz isso, né? E eu me lembro de pastores que trancaram a porta na minha cara, fecharam a porta na minha cara, disse, olha, você não vai para canto nenhum com esse evangelho que você está pregando, porque quem exorta aqui na minha igreja sou eu, ninguém mais exorta na minha igreja a não ser eu, e a sua voz não vai longe, você não vai para lugar nenhum. Muito bem, algumas portas se fecharam, só que, pela misericórdia de Deus, tem vídeo hoje com quase 1 milhão de visualizações no meu canal. E eu diria o seguinte, em quantas igrejas eu teria que pregar, ou o evangelista Helder teria que pregar, para atingir 1 milhão de pessoas? Que seja 100 mil pessoas, que seja 50 mil pessoas, que seja 10 mil pessoas. Nós teríamos que pregar aí, quem sabe, em 200 igrejas com 200 crentes, não é? E aqui, em apenas um canal, nós encontramos não apenas crentes, cansados de só ouvir Bíblia, 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 e a gente não está ganhando alma nenhuma para Jesus, só prega para crente, para crente, para crente, e aqui na internet nós alcançamos vidas que realmente precisam de Jesus. Nós não precisamos de igreja, nós não precisamos de altar, nós não precisamos de nada. Quando as portas começaram a se fechar, o pastor dizendo que eu estava pregando muito duro, que a mensagem era muito dura, de que tinha que um pouquinho passar a mãozinha no ego das pessoas, porque daquele jeito o ministério não ia para frente. Pois bem, então nós vamos para a praça. Membro ir embora, o ministro tem que acabar. Eu prego na praça, eu prego na internet, eu prego para homossexual, eu prego para mendigo, eu prego para morador de rua. Quem falou que nós precisamos de igreja para pregar o evangelho? Nós não precisamos de igreja. Nós precisamos de Jesus na nossa boca, e aquele que precisa estar em qualquer lugar, na rua, na calçada, na internet. E aqui nós extravasamos o nosso ministério e usamos o dom de Deus para aquilo que realmente Deus gostaria que nós usássemos, da maneira que Deus deseja que nós devemos usar os nossos dons, que é pregando o evangelho, a palavra de Deus, para aqueles que ainda não têm Jesus. Um forte abraço, evangelista Helder. Forte abraço, a paz do Senhor Jesus, e até a próxima live, pastor. Conta com nós. Até a próxima, em nome de Jesus. Nós vamos aí falar de outros assuntos interessantíssimos. Glória a Deus. Fica com Deus. Um abraço a todos aqueles que ouviram, que comentaram na live, né? Aqui nós temos a Adelane Maciel, Marilene, entre outras pessoas aí. Um forte abraço, né? Para todos vocês. Fica com Deus, pastor El. Amém. Deus amor no meu coração. Você também. E a todos os demais irmãos que estão assistindo a nossa live, um forte abraço. Carlos de Mirante da Serra, pastora Adelane Maciel, né? E todos vocês aí, né, que querem me dar uma força no meu canal, se inscrever, vai lá. Nosso conteúdo é propagar a palavra do Senhor nosso Deus e contra-atacar mesmo, né, hereges, muitas heresias aí que são ministradas, né? Em nome de Jesus. Pai do Senhor. Forte abraço. Beijo, forte abraço. E eu sou de Rondônia, viu, pastor? Quero mandar um abraço aqui, um forte abraço aqui pro pessoal de Rondônia. Amém. Lá Jaramirim também, minha técnica. Fique com Deus aí. Abração. Fique na paz do Senhor. Amém.